Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar numa questão essencial: como é que Deus se comunicou com a humanidade ao longo da história? E mais importante, qual é a sua revelação final, a palavra definitiva? Vamos descobrir! Olha, a carta aos Hebreus já começa com um contraste muito forte. No passado, a comunicação de Deus era real, claro, mas era fragmentada. Pensa nisso como se fossem as sílabas de uma palavra gigante. Cada profeta, cada sonho, revelava um pedacinho da história. Mas nestes últimos dias, tudo mudou. Deus não mandou mais uma mensagem. Ele mandou a própria mensagem em pessoa, uma revelação completa pessoal, concentrada em uma única pessoa, o Filho. Ok, então, se o Filho é essa palavra final de Deus, a pergunta que não quer calar é quem exatamente ele é? Porque como a gente vai ver, a identidade dele vai muito além de um simples mensageiro. Ela tem um papel, assim, verdadeiramente cósmico. E aqui a gente começa a ter uma ideia da dimensão dessa identidade. Ele não é só o herdeiro para quem toda a história aponta, mas ele também é o Criador, por meio de quem tudo começou. Ele não só reflete a glória de Deus como um espelho, não. Ele é o próprio brilho que sai do Pai. É a impressão exata da natureza de Deus e, ao mesmo tempo, a força que mantém o universo funcionando. E no meio de tudo isso, a ação mais incrível. Ele é o purificador dos pecados. Criador e Redentor na mesma pessoa. É muita coisa. Para a gente entender isso de verdade, precisamos voltar. Mas voltar muito. Antes da criação, antes do tempo como a gente conhece. O Evangelho de João nos leva para essa realidade antes do cosmos, para revelar a natureza eterna do Filho. João começa com uma afirmação de tirar o fôlego. Antes mesmo de existir um começo, o verbo, o logos, já era. Ele não passou a existir, ele simplesmente é, eterno, sem origem. Agora, o que é muito interessante aqui é a relação. A palavra com aqui não é só junto de, ela indica uma comunhão íntima, face a face. Ou seja, existe uma distinção de pessoas, uma relação de amor dentro da própria divindade. Unidade, mas não solidão. E aqui vem o arremate. Aquele que estava com Deus, em comunhão, também era Deus em sua essência. Não um Deus menor, mas compartilhando a mesmíssima natureza divina. Essa é a base de tudo. Jesus não é um homem que se tornou divino. É o Deus eterno que entrou na nossa história. Esse termo logos, ou verbo, é de uma riqueza incrível. Não é só um som, uma palavra falada. É a razão divina, a sabedoria em pessoa, através da qual o universo foi planejado e criado. É como se fosse a própria mente de Deus, só que tornada pessoal e acessível a nós. Certo. Mas como essa palavra eterna, cósmica, entra no nosso mundo de carne e osso? O mistério da encarnação não foi um evento isolado, mas uma ação perfeitamente coordenada do Deus triuno, uma verdadeira operação em equipe. O Evangelho de Lucas descreve isso como uma sinfonia divina. O Espírito Santo é o agente ativo, quem dá o start numa nova criação. O Pai, o Altíssimo, cobre Maria com sua sombra, protegendo e santificando, parecido com a glória que cobriu o tabernáculo antigamente. E o Filho é aquele que se oferece, o santo que nasce no tempo, revelando quem ele sempre foi na eternidade. Durante a sua vida aqui na Terra, essa glória divina estava na maior parte do tempo escondida, velada por sua humanidade. Mas teve um momento crucial, a transfiguração, em que esse véu se abriu por um instante e deu para ver um vislumbre da realidade de quem ele sempre foi. O ponto central aqui é a diferença gritante entre Jesus e todo o resto. O rosto de Moisés brilhava porque ele esteve na presença de Deus. Era uma glória refletida, emprestada, sabe? O rosto de Jesus brilhou como o sol, porque ele mesmo é a fonte da luz. A glória não veio de fora para dentro, ela explodiu de dentro para fora. E no auge dessa revelação toda, a voz do próprio Pai ecoa dos céus, e essa declaração bota um ponto final em tudo. A lei e os profetas, ali representados por Moisés e Elias, dão lugar à palavra final. A ordem é clara e para todo mundo: escutem ele. Toda a autoridade se concentra nele. Ok, essa identidade única, essa autoridade suprema, isso tem uma consequência direta e vital para toda a humanidade, o papel exclusivo dele na salvação. A lógica do Novo Testamento é bem direta. A salvação não é o resultado do nosso esforço de subir até Deus,
mas sim do movimento de Deus de descer até nós. É um presente que a gente não descobriu com a nossa sabedoria. Foi um presente que foi dado pela graça dele. E é por isso que o livro de Atos faz essa afirmação que é ao mesmo tempo ousada e cheia de amor. Pensa comigo. Se a cruz foi necessária, então ela também é suficiente. A exclusividade de Cristo não é sobre a arrogância religiosa, é sobre a lógica da obra de redenção. Se tivesse outro caminho, a cruz teria sido desnecessária. A história não acaba na cruz ou no túmulo, de jeito nenhum. Ela avança para a exaltação final, a vindicação divina da obediência perfeita do Filho. A carta aos Filipenses descreve essa jornada de um jeito impressionante. É um caminho para baixo, da glória para a forma humana, depois para a posição de servo e finalmente para a morte de cruz. E justamente por causa dessa obediência, o Pai responde com um caminho para cima, a exaltação soberana. A cruz não foi o fim da história, foi o caminho para o trono. E Deus dá a ele o nome que está acima de todo nome. E que nome é esse? Senhor, Kyrios. Para os primeiros leitores, isso era um choque. Kyrios era o termo usado na tradução grega do Antigo Testamento para o nome sagrado de Deus, Yahweh. É o Pai investindo o Filho com a sua própria autoridade divina e soberana sobre tudo. E o reconhecimento dessa autoridade vai ser universal, inevitável. Anjos no céu, toda a humanidade na terra e até os mortos e os poderes espirituais, absolutamente ninguém escapa desse domínio. Alguns vão se curvar em adoração, felizes, outros em submissão forçada, mas todos vão se curvar. E tudo isso culmina aqui, na confissão universal de que o Jesus que foi crucificado e ressuscitou é de fato o Senhor do cosmos. E é muito importante entender que a exaltação do Filho não diminui a glória do Pai. Pelo contrário, ela a completa. A obra do Filho resulta na glória do Pai. E assim a gente fica com essa reflexão final. A pessoa que mantém as galáxias girando é a mesma que se tornou um servo e morreu numa cruz. Quando a gente entende essa dupla realidade, Criador e Salvador, Rei e Servo, isso muda completamente o que significa dobrar o joelho e confessar hoje que Ele é o Senhor.